Em reflexões misérrimas, absorto, raciocinava: o último tormento é regressar à carne e ao sofrimento, sem o triste fenômeno do aborto. Toda a amargura d'alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais: verme, que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria de teus raciocínios. Não insultes as leis universais. Oração da Fraternidade, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Senhor, somos uma família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia. E a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros. E ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste, dá que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que, um dia, estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal para sempre.
Na natureza não há um fenômeno, por pouco importante que seja, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Aragô, outubro da Revista Espírita de 1868. Não é incomum encontrarmos esse tipo de reflexão em se tratando de doutrina espírita. A fala de François Arago, o grande astrônomo do século de Kardec, não é impossível de ser achada de forma repetida em outros livros do próprio Kardec, como de Emmanuel e de outros pensadores. Mas nos perguntamos se nós temos real consciência deste processo, real consciência do que seriam essas leis, de como elas agem. Na maioria das vezes, vemos pessoas se reportando à lei divina como se reportassem a leis humanas, dizendo que o espírito pode, em absoluto, contrariar, se opor a essas leis. Para isso, trazem à tona a própria doutrina espírita, o próprio livro dos Espíritos, quando, por exemplo, na questão 614, Allan Kardec, junto com os Espíritos, dirá que a lei natural é a lei divina, é a única para a felicidade dos homens, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Dentro dessa concepção, nós concebemos que a lei poderia ser por nós afastada, recusada, não cumprida. Entretanto, isso é impossível. Essas reflexões, elas nascem da nossa incapacidade de compreender em profundidade a compreensão da terminologia lei. Na maioria das vezes, nós concebemos que lei está em seu sentido jurídico e nós a empregamos da mesma forma que falamos das leis contidas na Constituição e em outros livros que falam sobre leis humanas. Entretanto, quando falamos de leis divinas ou leis naturais, não estamos falando disso. Estamos nos voltando a um assunto mais complexo, mais sublime, mais profundo. A lei a que nos referimos é a lei estudada não pelo direito, mas sim pela filosofia e pela física, desde os tempos remotos dos primeiros pensadores da Terra. Antes até mesmo de Platão, de Aristóteles, do grande Pitágoras. Há muito tempo atrás, a humanidade já olhava para o espaço e se perguntava: como pode haver tanta ordem lá em cima e tanto caos aqui embaixo? E eis
que os primeiros pensadores, nós mesmos, muitas vezes, há milênios atrás, começamos a debruçar o pensamento sobre tais reflexões. E começamos a ver que existia uma organização, uma periodicidade, um ordenamento em muitas coisas que aconteciam, principalmente nos céus estrelados, que sempre foi o encanto da maioria dos seres humanos. Olhando a rotação do Sol, que em verdade, milênios mais tarde, descobriríamos que o Sol fica centrado e é a Terra que gira em torno dele. Mas nos primeiros tempos, olhando a movimentação do Sol no horizonte, concluíamos pela periodicidade sempre certa do seu movimento, a certeza de seu aparecimento. O Sol sempre aparecia, sempre resplandecia na curva do horizonte, de tal maneira preciso, de tal maneira bem posicionado, marcando as estações, os períodos do ano, os períodos do dia, que o utilizamos para a fabricação dos primeiros relógios. Mas não foi apenas o Sol. A Lua também apresentava sua organização. Ela era sempre regulada, sempre apresentava suas fases na mesma época e na mesma ordem. A partir desses movimentos dos astros, nós trouxemos o entendimento de lei. Lei significava aquela organização, aquele ordenamento fixo, aquela maneira que as coisas funcionavam. E não demorou muito tempo para que nós, seres humanos, observando a vida na Terra, visualizássemos que mesmo em meio ao caos, ao aparente caos do dia a dia, existia também leis imperiosas que governavam todas as coisas. A lei da morte, porque todos os seres vivos estavam fadados a morrer. A lei da alimentação para manter a vida, porque todos os seres vivos necessitam comer, se alimentar, se nutrir. Mesmo a planta, que parece inerte, fincada no solo, se desprovida de seus nutrientes, se ausenta da água fresca em suas raízes, não consegue sobreviver. Concluímos para aí que existia uma forma com que as coisas aconteciam. E elas não podem, não conseguem acontecer de outro jeito. A lei seria esse padrão de comportamento, esse padrão de realização, esse padrão de execução de todas as coisas do universo. Por exemplo,
séculos mais tarde, avançando pelas compreensões mais profundas do universo, um dos embaixadores do Cristo, Isaac Newton, descobriu a lei de gravitação universal, a lei da gravidade. Era finalmente a descoberta sobre como os planetas se moviam, de como as estrelas se posicionavam no céu, de como a lua imperava sobre as marés e ditava o seu movimento em torno da Terra. A lei da gravitação permitiu que compreendêssemos o porquê que as coisas se lançavam ao chão. Porquê que uma força nos fazia arrastar pelo chão ao invés de nos fazer voar, tal como as gaivotas, pelo ar. Essa força era a força da gravidade. E ela funcionava imperiosamente, a todos os instantes, sem nunca vacilar, sem nunca desligar, sem nunca desativar um só segundo, um só instante. E ela obedecia sempre a mesma proporção, funcionava sempre da mesma maneira. A lei da gravitação, que não é nenhuma novidade nem para a criança mais simples, nem para o homem ou mulher mais ignorante, nos dá uma grande lição. Que a lei, em verdade, é inderrogável. Você não pode lutar contra ela. Ela sempre irá imperar. Ela sempre irá vencer a batalha. Assim como qualquer corpo estará sujeito à gravidade. Não importa em qual condição. Até mesmo os aviões e as aves, os helicópteros, mesmo essas naves que sobrevoam o horizonte, mesmo elas estão sobre a lei da gravidade e realizam uma força contrária a ela, impulsionando seus corpos para cima. Mas a gravidade está ali, agindo. Basta que aquela força cesse, que a gravidade atrairá para baixo. Mesmo as naves dos programas espaciais que lançam o homem até os confins do espaço, mesmo a estação espacial que rodeia a Terra está sob a ação da gravidade. É a gravidade que a mantém girando em torno do nosso planeta, conectada, ligada, vinculada a nós. Lei, no sentido da física e da filosofia, não poderá ser interpretada como algo que pode ser contrariado, como algo que pode ser quebrado, não obedecido. Em verdade, isso é impossível. É impossível para qualquer ser, qualquer corpo, objeto, ir contra
uma lei da natureza, de forma a desobedecê-la completamente. Ora, aí tu me perguntas, como seria isso? Se em tantos lugares vemos que o problema da humanidade que chora e desfalece é justamente não seguir as leis divinas. Eis aí a grande reflexão. Imaginemos um rio de águas cristalinas, mas um rio largo, muito volumoso. Um rio cuja correnteza é impossível de resistir. Nada nem ninguém consegue nadar contra a correnteza deste rio. Seria como uma cachoeira de 100 metros de altura, que nada pode nadar subindo-lhe a ascendência para voltar à sua fonte formadora. Não, este rio é intenso. Esse rio é extremamente intenso. Imaginemos agora uma pessoa localizada nesse rio. Como os esportes de rafting, as canoas, as jangadas lançadas nesse rio. A pessoa terá duas opções: ou nadar, bater o remo com intensidade a favor do rio, ou contra o rio. Obviamente, ela terá a opção também de não nadar, de não bater o remo e ser deixada levar pela correnteza. Mas isso, se pensarmos, é um processo muito parecido com nadar a favor, bater os remos a favor da correnteza. Por isso dizemos que o ser humano tem duas opções: nadar contra e nadar a favor. Mas nós já dissemos que o rio é forte e nada pode impedir que ele nos trague. O mal é tentar nadar contra a correnteza, gastando as nossas forças inutilmente, sendo que de maneira inevitável o rio nos levará. Entretanto, se nadarmos contra, iremos nos cansar demasiadamente, porque será um esforço hercúleo para tentar alcançar a nascente impossível de ser alcançada, superar a correnteza impossível de ser superada. Iremos gastar todas as nossas energias, nos desesperar, sofrer com isso. E pior, fazer com que as águas desse rio façam com que o movimento seja mais lento.
Então nós descemos rio abaixo, entretanto, mais lento do que poderia ser. É como um homem que olha para dois caminhos, um curto, rápido e objetivo, onde andará apenas 1 quilômetro para chegar no seu destino, e um outro caminho cheio de altos e baixos, cheio de curvas, florestas, pântanos, espinheiros, que se esticará por centenas e centenas de quilômetros. Eis o mesmo exemplo. O homem que nada contra o rio é como o homem que anda a centenas de quilômetros, ao invés de adotar a postura do homem que nada a favor do rio e do homem que anda apenas 1 único quilômetro de forma objetiva e concisa. A lei é esse grande rio, forte, intenso. O homem no seu livre-arbítrio, o ser humano no seu livre-arbítrio, poderá recusar os desígnios da lei, ignorar a sua existência, propagar que ele deverá ir rio acima, ao invés de ceder à correnteza, buscando o mar da divindade. Esse ser humano, essa mulher, este homem, baterá seus remos com todas as forças, até que um dia reconhecerá a inutilidade de seus esforços. Reconhecerá que até essa escolha de querer recusar faz também parte da lei, a lei de liberdade, que lhe outorgou o direito de escolher o caminho que ele deseja. Eis que essa pessoa irá nadar, remar agora a favor da correnteza. Eis aí o conceito de lei. Agora necessitaremos olhar para as leis que a doutrina espírita nos traz e buscar interpretá-las não na rotina legislativa das leis humanas falíveis, mas tentar observá-las como a própria questão 614 nos pede. Observar as leis morais como se fossem leis naturais, porque em verdade elas o são. Então não poderemos pensar que a primeira lei contida no Livro dos Espíritos, a lei de adoração, ela pode ser recusada completamente, que ela pode ser infringida, que ela pode ser desobedecida, como se estivéssemos desobedecendo uma lei humana. Não, é impossível. É impossível desobedecer a lei de adoração. Mas eis que você se pergunta, mas existem tantos ateus no mundo, tantas pessoas que não se importam, tantas pessoas que não acreditam em Deus, ou pessoas que acreditam em Deus de uma maneira completamente deturpada. Onde estaria nessas pessoas a obediência
a lei de adoração. Compreendamos que a lei de adoração vigora em nosso coração. Toda lei explica como as coisas funcionam. Então, quando olhamos a lei de adoração, entendemos que a adoração é a forma como as coisas funcionam no universo. Todos os seres adoram, mas a lei de adoração, junto com a lei de liberdade, impera e manda que todos os seres adorem, mas cada um adora aquilo que achar melhor. Então, o bom religioso, o bom espiritualista, adora a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas. Mas o materialista, ambicioso, o homem que busca nos negócios do mundo a solução de todos os seus problemas, adora ao dinheiro. O próprio Cristo havia nos avisado sobre isso há milênios atrás, dizendo que existiam outros deuses com D minúsculo que o ser humano elegia para a própria adoração. Um destes era Mamon, o deus do dinheiro. E o Cristo ainda nos explica que quando se trata da lei de adoração, não se pode adorar a dois deuses. Não se pode adorar a dois senhores. Somente a um. Nós somente temos como objeto de adoração uma única entidade, um único ser, uma única coisa. Em verdade, a humanidade até os dias atuais ainda não deixou de ser idólatra dentro das conceituações da própria Bíblia. Idólatra significa aquele que em obediência à lei de adoração não adorou a Deus, causa primária de todas as coisas, a bondade suprema, o amor supremo, a justiça suprema. Não. Ele escolheu outras coisas para adorar. Hoje em dia, muitas pessoas adoram o dinheiro. Mesmo indo para suas igrejas, mesmo indo para suas sinagogas, mesmo indo para os seus centros espíritas, a humanidade ainda, em grande parte, adora outros deuses. A beleza é uma delas, que traz a vaidade, que incentiva a fuga da velhice, a manutenção acima de todas as coisas da aparência de uma juventude efêmera, que na verdade é uma beleza isolada. Muitos adoram os deuses do poder, os deuses do conforto, os deuses da festa,
os deuses da comida, os deuses do sexo. E de que forma o nosso barco espiritual poderá navegar finalmente a favor das águas? Ela não está apenas no ser humano. A lei de adoração, como já o dissemos, determina a forma como as coisas funcionam. Então, todos os seres adoram, não somente os seres humanos, mas também os animais, as plantas, os mares, o próprio planeta como um todo realiza sua adoração. Esclarece o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida que quando a Terra gira em torno do Sol buscando a sua luz, em verdade, esta é a oração, a adoração do planeta Terra. O movimento das marés no mar, das altas e baixas, das correntezas marítimas que formam entre os diversos mares, esta é a prece, a oração, a adoração do mar. As plantas, no fenômeno biológico conhecido como fototaxia, que é aquela busca que a maioria das plantas tem pela luz do sol, que se observarmos, o girassol é exemplo vivo, girando o seu corpo de sementes e folhas, acompanhando o movimento do sol como se fosse uma bússola solar durante o dia. Esse movimento do girassol e de todas as plantas são a sua oração, a sua adoração. Até mesmo o cachorrinho, ou o gato, ou o pássaro, ou o chimpanzé, na sua inconsciência, na sua ausência de liberdade ainda, se entrega à curiosidade, à investigação, colocando o seu focinho em cada lugar, buscando compreender o mundo à sua volta. Essa atitude de curiosidade do animal, seja do mais simples ao mais complexo, é, em verdade, a sua adoração. Buscando todos esses, a ordem, a organização por detrás de todas as coisas. Eis que fica então a grande reflexão. De que forma estamos vivendo esta lei de adoração? De que forma estamos adorando? Quem nós escolhemos como objeto de adoração? Porque não basta acreditar em Deus para adorá-lo. Não. E para além da lei de adoração, o que é que a lei de justiça, amor e caridade determinam no mundo? O que é que a lei de sociedade determina? O que é que a lei de conservação determina? O que é que a lei de destruição determina?
O que é que a lei de trabalho determina como método de funcionamento natural de todas as coisas, não como mais elemento de constituição humana que pode ser desobedecida, mas de que forma essas leis que a doutrina espírita nos trazem comandam e dirigem a nossa vida.